Olá, gente! Hoje é dia 2 de janeiro, quinta-feira, 6h15 da manhã e você está no melhor lugar que você poderia estar, no colo do Pai. Eu sou o Michael e hoje eu quero falar com você sobre como começar bem. Estamos nesse início de mais um novo ano e junto com esse início de ano é normal surgirem as expectativas, surgirem os planejamentos e também as nossas perspectivas em relação ao ano que está começando. Nesse vídeo eu quero te convidar a aprender pelo menos 3 princípios muito importantes que vão ajudar você a se conectar melhor com Deus ao longo desse ano de 2025. Fica conosco aqui. Olha, como os nossos devocionais sempre estão embasados em uma palavra da parte de Deus, hoje eu quero ler com você o versículo que está lá em Jeremias, no capítulo 29. Mais especificamente no versículo 11, que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, e eles são planos para fazê-los prosperar e não para causar dano a vocês, planos que vêm para dar a vocês uma esperança e um futuro. Uau! Você já ouviu alguma vez uma frase conhecida que diz o seguinte: quem não sonha, não vive. Ou morre primeiro quem deixa de sonhar. Isso é tão sério porque existem tantas e tantas pessoas que estão, vamos dizer assim, com tempo cronológico e até com saúde física para viver muito tempo ainda, mas elas não têm motivação mais para viver os dias, os anos, o tempo que lhes ainda é permitido ou que lhe resta. E isso é muito ruim. Por quê? Porque é pior viver sem planos do que deixar de viver. Pelo menos é o que a maioria das pessoas acha. E você, o que é que pensa sobre isso? A vontade de Deus para a nossa vida não é que a gente viva de qualquer maneira. Tem pelo menos 3, tipos de vivências, vamos dizer assim: sobreviver, viver e viver com abundância. Sendo essa última, o viver com abundância, a perfeita vontade de Deus para mim e para você. Agora, para viver essa vida com abundância, que foi proposta pelo próprio Jesus para nós precisamos considerar o que ele tem a nos dizer e a nos ensinar sobre isso. E o primeiro ponto que nós precisamos entender, e que bom que logo no início desse ano a gente já está podendo falar sobre isso. O que nós precisamos entender em primeiro lugar é que não existe vida abundante, não existe vida da parte de Deus para nós, desconsiderando como Deus pensa e nem tampouco como Deus estabeleceu os critérios para que a gente possa viver essa vida. Então a vida proposta por Deus a nós, a vida abundante, ela é uma vida abundante associada a critérios. Esses critérios que o próprio Deus, o nosso Pai, estabeleceu para que nós observássemos, eles são também conhecidos como princípios. A Bíblia,
É um livro cheio de histórias, cheio de narrativas, histórias de sucesso, histórias de fracasso, tempos diferentes, personagens diferentes, mas em meio a tudo isso, culturas diferentes, mas em meio a tudo isso, o que Deus realmente quer nos comunicar de mais importante são os princípios dele. Os princípios de Deus, ou as leis de Deus, elas servem principalmente para nos proteger. Imagina uma grande metrópole, uma cidade com um trânsito considerável, com muitos veículos, com muitos motoristas, com diversos meios de transporte, e essa cidade não ter, por exemplo, placas de trânsito, não ter agentes de trânsito, não ter sinaleiro, não ter faixa de pedestre. Isso provavelmente se tornaria um caos. E é exatamente assim como fica a vida de uma pessoa que decide viver não observando e não considerando os princípios de Deus, não considerando os critérios que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos viver uma vida segura, sustentada por Ele, mas uma vida abençoada, uma vida verdadeiramente próspera. E essa organização, essa ordem que Deus quer colocar na vida de alguém que se propõe a isso, ela é uma ordem que começa de dentro para fora. Então Deus tem como vontade primária na nossa vida organizar-nos por dentro, para então essa organização interna, ela reverberar, significa ela ir gerando outros níveis de mudança e transformação em outras áreas da nossa vida. Então, tudo que Deus começa, Ele vai começar dentro de nós. Isso significa mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, e por meio dessa transformação, isso ir nos dando uma nova maneira de enxergar a vida. O que Deus tem para nós são planos de paz e de esperança para dar a nós um futuro de paz. É o que nós lemos nesse versículo. Mas existe um tempo propício e adequado para todas as coisas. Está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3. E eu quero te dizer aqui com muita propriedade e também com responsabilidade. Sabe do que é tempo para mim e para você? É tempo de nós organizarmos a nossa vida, ou organizarmos ainda mais a nossa vida pelos princípios e pelos critérios que o próprio Deus estabeleceu. E nada melhor do que fazer isso tendo como base a palavra de Deus, que é segurança para todos os que nela creem. Nada melhor do que fazer isso tendo como uma opção de apoio e do suporte o canal do Colo do Pai, onde os devocionais são todas as manhãs aqui liberados, para que isso nos ajude a edificar a nossa vida espiritual, para que nos ajude a fortalecer a nossa fé. Existem pelo menos 3 coisas que nós precisamos demais para esse novo ano que está começando. Fé, diga comigo, fé, isso mesmo, fé. Diga comigo, esperança. Vamos lá, esperança. E a terceira coisa que nós precisamos, e essa eu considero também tão importante quanto as outras: constância. Você pode repetir comigo isso? Diga constância. Constância é o princípio que vai ajudar a nós regarmos a nossa esperança e a nutrirmos a nossa fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, por estarmos
expostos aos princípios que Deus tem para nos ensinar. Então, eu quero te convidar novamente, te incentivar mesmo, te encorajar a estar conosco aqui nos devocionais do Colo do Pai ao longo de 2025. Isso vai nos ajudar demais. Essa constância vai nos fortalecer muito em torno do Senhor e da sua vontade. Lembre-se, Deus é o nosso Pai e Ele cuida de nós como ninguém. Se você já é inscrito nesse canal, eu te compartilho a dar um like aqui nessa mensagem, te incentivo a compartilhar essa mensagem enviando para o máximo de pessoas que você quiser. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça isso hoje. Se inscreva aqui em algum lugar, ative o sininho e as notificações, comente como essa palavra chegou para você e também compartilhe com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você acha que precisam ouvir isso que você está ouvindo logo no começo desse ano. Nos veremos muito ao longo de 2025 aqui no Colo do Pai.